dia, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre o capitalismo e a transformação no espaço. O que o capitalismo transformou no espaço geográfico. Nós vamos ver as fases. Na semana passada, nós vimos a primeira e a segunda fase do capitalismo. E hoje nós vamos continuar vendo a fase do capitalismo. Então, preste atenção, fique ligado. E para casa foi a atividade do livro. Qual foi a página, tia? A página 16 e 17 do livro didático, para vocês responder a página 16 e 17 do livro didático, tá bom? Olá, meus amores, nós estamos vendo o capitalismo na geografia. Então, vamos prestar atenção. Nós já falamos sobre a fase do capitalismo, nós já falamos sobre a primeira fase do capitalismo, a característica do capitalismo, o objetivo é o lucro, a propriedade privada dos meios de produção, terra, máquina e dos bens de produção. Dinheiro, similares são meios de troca. A lei da oferta e da procura. Tudo isso é característica do capitalismo. Predomínio do trabalho assalariado, divisão de classe, quem possui os meios de bens de produção e o trabalhador que vende o seu trabalho em troca de um salário. Tudo isso aqui, a tia só fez a leitura, por quê? Porque na última aula a tia já falou sobre essas características do capitalismo. Nós já falamos sobre essa característica do capitalismo e a tia fez a pequena leitura só para lembrar novamente a vocês quais são as características do capitalismo, tá bom? Vamos continuar? Lembraram? A origem do capitalismo, também logo foi a introdução do nosso capítulo, que foi a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o renascimento urbano e o comercial na Europa, o surgimento de uma nova classe social. Quem era a nova classe social? Burguesia e também os banqueiros e os cambistas. Essa é a nova classe social. Aparecem as características primárias do sistema capitalista. Quais as características? O lucro, o acúmulo de riqueza, o controle do sistema de produção e expansão dos negócios. Nós vimos que quem tem dinheiro, a tendência é querer muito mais, muito mais. Então, esse acúmulo de riqueza é característica do capitalismo. Esse controle do sistema de produção, o lucro, quanto mais quem tem, quanto mais quer. Então, isso é característica do capitalismo. Aí tem umas etapas de evolução do capitalismo, que vocês depois, com calma, vocês podem rever essa evolução das etapas do capitalismo, que nós vimos que o capitalismo tem tudo a ver com a globalização. O capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, essas são as fases do capitalismo. Capitalismo comercial, tudo isso também vocês podem estar vendo no livro de vocês, na página 8, 9, 10 do livrinho de vocês, tá bom? A fase do capitalismo, nós já vimos, na última aula, nós vimos qual foi a fase. Nós vimos a fase do capitalismo comercial, não foi? A expansão marítima, que se deu com as grandes navegações. Na página 8, a primeira etapa do capitalismo, conhecida como a comercial ou mercantil, que teve início com as grandes navegações. Quando vocês lembrarem de grandes navegações, vocês vão lembrar da primeira fase,
que é o capitalismo comercial. Nós temos a economia mercantilista, metalismo e o trabalho escravo, que se deu na primeira fase do capitalismo. Qual foi a primeira fase? Capitalismo comercial. No livro de vocês, na página 9, também tem esse esquemazinho aqui, ó. Metais preciosos e especiarias. Quem fornecia os metais preciosos e especiaria eram as colônias. Quem eram as colônias? Um exemplo que eu dei na última aula era o Brasil, mas tinha várias colônias. As colônias forneciam matéria-prima, metais preciosos para metrópole. Quem era a metrópole? Eram os países que se diziam donos das colônias. Como um exemplo que eu dei, que Portugal se sentia dono do Brasil. Ele se sentiu dono do Brasil. Então, o Brasil era a colônia de Portugal. Quem era Portugal era uma metrópole. E a metrópole fornecia o quê? Produtos manufaturados. Esses manufaturados, também, nós estamos relacionando a ele, que essa primeira fase do capitalismo que foi fundamental importância para o desenvolvimento desse sistema, pois permitiu o acúmulo de capitais nas metrópoles. Olhem as imagens aí. Ó, você pode observar essas imagens aqui, ó. A burguesia, né? E os escravos. Os grandes navios, por isso que foi conhecido como o período das grandes navegações. Aí nós temos algumas indústrias aqui. O que mais valia? Aí vocês, com um pouquinho de tempo, vocês vão ler essa historinha aqui, no slide para vocês. Agora, o capitalismo financeiro. Nós vamos ver o capitalismo financeiro agora, que foi hoje. Nós vamos ver o capitalismo financeiro que ficou. Agora nós vamos ver o capitalismo financeiro, que é a fase atual do capitalismo, caracterizado pela união entre o capital industrial e o capital capital de financiamento, que é o bancário, que é os banqueiros. Então, vocês prestem atenção na página 10, a tia vai finalizar o nosso capítulozinho, porque na próxima semana vocês já vão receber a avaliaçãozinha de vocês e vocês também vão trabalhar e também vocês vão responder a atividadezinha do livrinho de vocês, na página 16 e 17 do livrinho de vocês, tá bom? Então, vamos ver a última fase do capitalismo. Formação de monopólios e oligopólios, introdução de novas tecnologias e fontes de energia, o avanço da siderúrgica e a expansão imperialista, que você pode observar na página 10, e também se deu também no capitalismo financeiro a divisão internacional do trabalho, a DIT. Como se deu aos países desenvolvidos, produtos industrializados, tecnologia e capital, empréstimos, investimentos. Esse produto industrializado, os países desenvolvidos forneciam para quem? Para os países subdesenvolvidos e industrializados. E enquanto isso, que os países subdesenvolvidos forneciam o quê? Para os países desenvolvidos, a matéria-prima, produtos industrializados
e capital, lucros das multinacionais e do capital especulativo, pagamento de juros, dívidas externas, que foi isso que aconteceu com o nosso país. O nosso país passou muito tempo pagando essa dívida externa, devendo. Então, o que aconteceu? Os países subdesenvolvidos, eles pegavam grande quantia nos países desenvolvidos e passava muito tempo pagando essa dívida e fornecendo matéria-prima para os países desenvolvidos. Então era uma troca, mas só que você pode observar que essa troca ela é um pouco injusta, porque matéria-prima, comparando com os produtos industrializados, custa bem menos do que a tecnologia. Então, há esse desencontro, há esse diferenciamento entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Hoje também nós temos o capitalismo informacional. Que tipo de capitalismo quer dizer isso? Revolução técnico-científica, o capitalismo industrial financeiro, conhecimento como forma de desenvolvimento, o capitalismo informacional e global. Na próxima aula, a tia vai fazer uma síntese desse capítulo. Tudo que nós trabalhamos nesse capítulo, tá bom? Certo? Então, até a próxima aula.